louvado ao Senhor por isso, né? Porque Ele tem cuidado de nós, tem falado com cada um de nós, né? E sempre orando por esta reunião, o Senhor me falando sobre lugares altos, né? Como que nós vamos alcançar as promessas do Senhor para as nossas vidas? Porque Deus tem promessas, mas nós precisamos o quê? Alcançar as promessas, né? Então não é só Deus falar, eu tenho promessa, mas eu tenho que alcançar essa promessa que Deus tem para nós. Nós vamos começar lendo o Salmo 33, 5. Fala, Salmo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5. Então, amém? Todo mundo achou? Então fala assim: Ele ama a justiça e o direito à terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Eu falei que ia ler o 5, mas li o 6 também. Amém. Então aqui, o Salmo 33 fala para nós adorarmos a Deus. Está falando aqui como é bom louvar e adorar o Senhor. Gente, e se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é dar um perfeito louvor ao Senhor. Quando a gente louva a Deus, aí muitas pessoas entendem que é Deus que está recebendo. Deus está recebendo o nosso louvor, mas nós também recebemos quando nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Eu fiquei lembrando de Saul, quando ele estava ali possesso, endemoniado, Davi chegava e começava a louvar o Senhor. E o que acontecia? Os demônios de Saul saíam. Então, quando nós louvamos e engrandecemos a Deus, nós também recebemos desse louvor. Então, é muito importante e é um privilégio para todos nós louvarmos e engrandecer o nosso Deus. Então, que em tudo nas nossas vidas a gente possa aprender isso, louvar a Deus. E quando você louva a Deus, não é só Deus que recebe, você também recebe. Porque aonde chega a presença de Deus, o que acontece? O mal sai. Amém? E em Hebreus 3,13, Hebreus 3,13. Todos já acharam? Então, amém? Então fala assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos ler só o 13. Então aqui, gente, fala para a gente exortar as pessoas, incentivar as pessoas no que é certo, no que é correto. Muitas vezes a gente não imagina o poder que nós temos sobre as pessoas. Nós podemos tanto influenciar uma pessoa para o bem como para o mal. Então, nós precisamos ser incentivadores, abençoadores, mas abençoar que como? Corretamente. Muitas vezes nós achamos que nós estamos certos em muitas coisas e nós exortamos as pessoas do nosso jeito. Mas o Senhor nos ensina a incentivar as pessoas, em exortar as pessoas na palavra do Senhor, porque daí não tem como dar nada errado, né? E
Outra coisa, assim, que o Senhor falava muito comigo, que a gente precisa motivar as pessoas, encorajar as pessoas para continuarem no caminho do Senhor. Porque na nossa caminhada, Jesus nos chamou, gente. Ele nos chamou para sermos da sua família e para um dia morar com Ele. Então nós estamos como assim, cruzando um deserto para chegar aonde? Na Canaã celestial. E passar por um deserto não é fácil. Na nossa vida, tem momentos da nossa vida que é fácil? Não é. Mas nós precisamos o quê? Exortar a pessoa, encorajar ela. Tá difícil, mas você vai vencer. Deus está com você, vai dar tudo certo. Veio esse problema na sua vida, essa adversidade, mas Deus está com você. Você vai vencer esta situação. E assim nós vamos encorajando as pessoas, exortando elas na palavra de Deus, e nós vamos ajudando elas a chegarem aonde Deus quer que elas cheguem, né? Tem uma historinha muito bonitinha de um sapinho. Eu achei tão interessante. O sapinho, ele tinha uma cisterna, um poço. Eu não sei se vocês já viram esse filminho. E o sapinho tudo vinha, quando via a cisterna, eles pulavam do outro lado e um atrás do outro pulando. De repente, um pula no poço, o que estava atrás pulou. E os dois caiu lá no poço. E um dos sapinhos era o quê? Surdo. E daí o pessoal começou a gritar lá, você não nem tenta sair daí, você não vai conseguir, não faz isso, vai chover, e quando chover a água vai subir até em cima, e daí você vai conseguir sair daí, não sai. E eles falavam, olhando lá para a cisterna, né? E de repente, um dos sapinhos ficou ali assim motivado. Por quê? Porque ele era surdo. E ele pegou e teve uma força e soltou daquela cisterna. E eles falaram, gente, ele não nos ouviu. Ele era surdo. Só que o outro que ouviu ficou lá, né? E daí ele chegou na cisterna e começou, sai daí, você vai conseguir, né? Porque eles viram que o incentivo faz a gente ficar mais forte e vencer as situações adversas na nossa vida, né? Então, glória a Deus que ele era surdo, né? Que senão ele ia morrer lá, né? Então, é muito importante a gente incentivar as pessoas corretamente. Se você vê uma pessoa desanimada, triste, abatida, pega na mão dela, vamos ler a palavra de Deus, Deus vai falar conosco, continue firme, Canaã tá logo ali, né? Deus tem algo glorioso para nós e vamos ficar firme que Deus tem vida eterna para nós. No livro de Êxodo 15, 22, não precisa ler, aqui conta a história do povo de Israel. O povo de Israel, gente, estava lá no Egito, todo mundo sabe da história, escravo, e Moisés tira eles do Egito. E daí, o primeiro obstáculo foi o mar. Deus abre o mar. E logo para frente, depois vocês leem em casa, no 15:22, Êxodo 15:22, eles se deparam num calor imenso, no deserto, e daí eles falam assim, gente, mas aqui tá muito quente, não tem água. Moisés, você nos tirou do Egito pra gente morrer aqui no deserto? E já começou a murmurar. E logo eles se deparam com um poço de água, só que as águas eram amargas. Então, no decorrer da nossa vida, gente, Deus vai nos levar a águas amargas. Não tem como. Porque eu acredito que o próprio Deus conduziu eles àquelas águas. E ali Moisés ora, né? Fala, Deus, essas águas, o povo está com sede, vai morrer, né? Está aí murmurando. E Deus fala com ele, Moisés, pega essa madeira aí que está na sua mão e joga na água. E a água se tornará doce.
E assim Moisés fez, e a água se tornou doce. Então, no decorrer da nossa vida, Deus vai permitir situações adversas na nossa vida. Vai vir amargos, vai vir problemas, vai vir enfermidades, problemas familiares, vai vir, gente. É deserto, nós estamos atravessando para chegar em Canaã. Então, problemas vai vir, amarguras vai vir, situações adversas vai vir, mas se você estiver no propósito do Senhor, crendo nas promessas do Senhor, sendo dirigidos pelo Senhor, as águas vão ficar doces. A sua vida vai ficar doce, a sua casa, a sua saúde vai ficar doce. Por quê? Porque isso é promessa de Deus para os seus filhos. Né? Então nós temos que confiar em Deus, né? Em todo o tempo. E interessante que depois eles andaram um pouquinho, eles se depararam com 12 minas e palmeiras para ficar embaixo. Era uma prova, gente. E nós temos que passar pelas provas do Senhor. Os problemas vêm, não murmura, não reclama. Se tem alguém murmurando e reclamando perto, você é um incentivador, um mudador de destinos. Aquela pessoa que Deus confia em você, às vezes, para tirar uma pessoa de um caminho errado, de uma situação errada. E ali logo veio as minas. E assim é na nossa vida. Por mais que venha algo amargo na nossa vida, adversidades, né, Dona Tereza, enfermidades, nós vamos vencer. Porque quem está conosco, ele pode fazer qualquer amargo ficar doce. Amém. Eu não sei qual o amargo que vocês têm vivido. Eu tenho vivido, mas tem ficado doce. Ah, tem ficado, está escrito, amém? Então nós temos que passar crendo no Senhor, crendo que Ele está conosco e que Ele pode mudar qualquer situação. Em Josué 14, do 1 ao 14, nós vamos estar lendo. Aqui conta uma história, gente, muito linda, de um homem chamado Caleb. Então nós vamos falar um pouquinho de Caleb, o quanto esse homem nos inspira e o quanto ele vai nos ajudar a alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Então, Josué 14, do 1 ao 14, fala assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança, além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Caleb. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente,
pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, aqui conta essa linda história, gente, de Calebe. Calebe, gente, vamos só relembrar a história. Moisés estava ali com o povo para chegar até Canaã. E ele pega 12 homens mais conceituados assim na época e fala para eles, vai lá, entre esses 12 homens estavam Josué e Calebe, vai lá e espia a terra de Canaã, vê como que ela é, se ela é produtiva mesmo, como que é os moradores ali, vem falar para nós o que vocês acharam. E logo eles foram. Chegando lá, o que eles viram? Canaã, uma cidade que dava de tudo, gente. Ali, a palavra de Deus fala que quando Calebe veio embora lá de Canaã, ele trouxe cachos de uva, cacho de uva, nem falou muitos cachos, que tinha que carregar numa madeira assim tão grande que era o cacho de uva que ele viu lá na terra de Canaã. Então era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, mas lá tinha gigantes, e muitos gigantes, pessoas, homens fortes, homens maus, né? E Calebe chegou juntamente com os outros 11, e ali Moisés falou, e aí? Ele falou assim, olha, a terra é boa mesmo, eu trouxe aqui essa uva, figo e romã. Olha aqui o tanto que a terra é boa. Eu fiquei imaginando, eu queria ver essas frutas, gente. E daí a terra é boa. Realmente tem gigante, mas nós podemos tomar aquela terra se o Senhor for conosco. E Josué falou a mesma coisa, só que os outros 10 não creram, eles ficaram com medo daquele povo, dos anaquins, dos hebreus, dos cananeus, dos heteus. Eles ficaram com medo ali daquele povo que era muito, era homens de grande estatura e certamente muito armados, né? E Moisés falou, e os outros falou que não, eles tinham medo, que eles não iam conseguir e tal. E Deus, gente, ele ficou irado com aqueles 10 que não creram que Deus poderia dar aquela terra para eles. E Deus falou, se amaldiçoou aqueles 10 que não tiveram fé que eles podiam tomar aquela terra. E para Calebe e Josué, ele abençoou, e Moisés falou, aquela terra que você pisou de Hebrom, ela será sua o dia que ela for tomada. E a gente entende, gente, que Deus, ele quer uma fé nossa. Nós não podemos olhar para os gigantes da nossa vida. Nós temos que olhar para o Deus que nós servimos. Amém. Deus, ele é maior de que qualquer problema, de qualquer gigante que se levantar na nossa vida.
Então, eu vi claramente, lendo esta história, o quanto Deus ficou irado com aqueles 10 que não creram. E ali Deus amaldiçoou. Moisés precisou orar para aqueles homens, mas Deus falou, eles não entram lá, porque eles não creram. Então, você quer promessa de Deus? Você tem que crer. Você quer Canaã, você quer terra boa, que mana leite e mel, você tem que crer. E a Bíblia, gente, ela está rodeada de promessas para nós. Deus tem promessas de vida eterna para nós, mas Deus tem abundância para nós na terra também. Deus tem. Ele tem para dar para nós, mas nós precisamos o quê? Crer. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos dado, né? E ali, eu achei assim tão bonito que Caleb, quando ele foi lá naquela terra, espiar aquela terra, ele tinha 40 anos. E quando ele voltou lá para tomar a terra, ele tinha 85 anos. E quando ele chegou ali naquela terra de Hebron, e ali Josué ali partindo as terras, tudo, e ele falou assim, olha, essa terra de Hebron, ela é minha, porque Moisés falou que a terra que eu pisei, e eu tive fé, e eu acreditei que nós conseguiríamos tomar ela, ele falou que seria minha, então Hebron é meu. Então, e Caleb falou assim, eu tenho 85 anos, mas Deus me conservou a vida, e eu ainda tenho capacidade de destruir os anaquins que aí está. Então, o que a gente vê, gente? Ele chegou ali na terra, mas ele tinha que tomar a terra. Com 85 anos. Então, na nossa vida, vocês acham que as coisas é de graça? Que é só orar e o negócio vai cair do céu? Não é assim, não. Nós temos que ir à luta, nós temos que lutar, nós temos que tomar posse, nós temos que ser homens e mulheres de fé e acreditar que se Deus estiver comigo, eu vou vencer qualquer gigante. Porque se assim eu não for, eu vou ser amaldiçoada por Deus. Porque os outros foram. Então, se tem uma coisa que nós precisamos, é acreditar, é confiar nas promessas de Deus. O que nós cantamos aqui? Eu sou filho de Deus. E filho de Deus é cuidado, é guardado, Deus está com ele, Deus vai vencer os gigantes, Deus vai fazer com que as águas amargas se tornem doces, porque nós somos filhos de Deus. E ali Caleb foi um exemplo para nós. Com 85 anos ele partiu para cima dos anaquins e ele pegou sua tribo ali, que era a tribo de Judá. Vamos lá, Deus está conosco, ele prometeu, chegou a hora. E ele foi lá e tomou aquela terra que manava leite e mel. Se você tiver fé, nós vamos ter uma terra que mana leite e mel. Nós vamos chegar na Canaã celestial, mas nós temos que ter fé. E fé, gente, nós temos que entender que Deus, nós temos a fé e nós temos desafios. Ali, Caleb tinha fé verdadeira em Deus. E Caleb, gente, ele era um incentivador também. E os outros falaram, não, nós não vai dar conta. Ele falou, mas nós vai. Se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Mas as pessoas não ouviram ele, né? Mas ele foi, tomou posse da terra. E a palavra de Deus fala que toda a geração de Caleb tomou posse das bênçãos que Caleb tomou ali, pela fé que ele teve em Deus, porque ele acreditou. E Caleb, gente, ele acreditou e já tomou a terra? 45 anos crendo. Mas eu tô velho já. Mas eu creio que Deus vai me entregar o que ele falou, porque ele falou, Moisés falou, aquela terra que você pisou será sua. Então ele creu, ele não esqueceu. Você tem esquecido das promessas de Deus na sua vida? Quem aqui tem esquecido? Pode esquecer não.
Aqui, gente, tem promessas para nós. Tem promessas para nós. Nós temos que crer, nós temos que ter fé e nós temos que partir para cima. É meu, ninguém tira o que é meu. Satanás, você pôs a mão na minha saúde, arreda. Você pôs a mão nos meus filhos, arreda. E eu não sei o dia que Deus vai te dar a vitória. Pode passar um tempo, 2 tempos. Eu acredito que não vai ser 45 anos não, gente. Mas Deus prometeu e Ele vai nos dar vitória. Mas nós temos que o quê? Agir pela fé, confiar, mas não ficar de braço cruzado. Falar, eu vou lá, Deus está comigo. E quando Deus está conosco, gente, as coisas acontecem. Amém? Amém? E eu vejo também um exemplo para nós. E assim, terminando com Caleb foi um homem de fé e de atitude diferenciada. Ele era um homem de muita fé e as atitudes dele foram diferenciadas, gente. Abraão esperou 25 anos a promessa, Caleb esperou 45. Davi esperou 20, né? Davi esperou 20. E nós queremos para ontem, não é mesmo? Gideão foi 49. Ah, não lembro, mas depois a gente pode ver. Então, é isso, gente. A gente tem que confiar, crer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E eu fiquei lembrando de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, eles foram jogados na prisão injustamente. Mas quem estava com eles? Jesus estava com eles, Deus estava com eles, e eles ali no cárcere, tudo fedido, ali molhado, e eles nem aí, porque eles sabiam quem eles serviam, eles sabiam que eles estavam no propósito do Senhor, andando na vontade do Senhor. E ali o que Paulo e Silas fizeram? Adoraram, gente. E quem recebeu? Jesus é lindo. Quem recebeu, gente? Quando a gente adora a Deus, não é só Deus que recebe. As portas do inferno não vão prevalecer. Então, vale a pena adorar o Senhor. E ali Paulo e Silas adorando e bendizendo ao Senhor, e as portas das prisões foi aberta ali, e todo o povo, muitos ali puderam sair daquela prisão também. Então, nós temos que ser essas pessoas de fé, pessoas que confiam em Deus, porque aqueles ali que estavam com Caleb e Josué, eles foram amaldiçoados por Deus, porque eles não acreditaram que Deus poderia dar aquela terra para eles. Quem aqui quer ser abençoado? Nós vamos crer? Ou nós vamos achar que esses gigantes que têm se levantado vai poder com o Filho de Deus? Não pode! Gigante não pode com o Filho de Deus, mas Filho de Deus que tem fé, que acredita que Deus pode mudar qualquer situação. Ele pode transformar água amarga em doce, Ele pode abrir o mar, Ele pode abrir Jordão, e Ele pode dar Hebron ali igual deu para Caleb. Ele pode destruir todos os gigantes que estão na nossa vida, né? E hoje de manhã o Senhor me falava de uma mulher, não precisa ler, essa mulher se chama Jael. E Jael, gente, ela é uma personagem bíblica, eu acho tão interessante, porque essa mulher venceu a guerra, porque ela que matou aquele homem que estava afrontando o povo de Israel. E Jael, gente, ela partiu para cima, ela teve fé. Ali o rei Cícera, né? Ele chegou na casa dela e ela não perdeu a oportunidade. Não entra, eu vou arrumar uma cama aqui para o senhor dormir. E logo ela pegou uma cunha. Quando ele pegou no sono profundo, ela mata aquele homem e vence a guerra ali para o povo de Israel. E o que o Senhor me falava? Jael tinha uma cunha.
E nós? Qual que é a nossa arma para matar os gigantes, aqueles que têm nos afrontado? A palavra de Deus, o nome de Jesus, né? Então, no nome de Jesus, com essa arma aqui, gente, nós vencemos qualquer batalha. Jael não tinha na época a palavra de Deus, ela tinha fé em Deus. Mas hoje nós temos a maior arma que o ser humano pode ter na vida, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, gente, ela destrói qualquer demônio, qualquer gigante, qualquer coisa que se levantar contra nós, ela destrói. E nós somos filhos de Deus, nós temos um chamado de Deus, né? Para ser o quê? Incentivadores nessa terra. Nós não podemos ser como aquele sapinho. Não, você não vai vencer não. Você não sai daí não. Quando chover, a água sobe você. Não, nós temos que ser incentivadores, nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É uma arma. Satanás veio contra nós, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Satanás não pode conosco, e quando ele vier, você pode usar também o nome de Jesus. No nome de Jesus, todo demônio, toda obra do inferno que tem vindo na minha casa, na minha saúde, em tal lugar, sai em nome de Jesus. Então, gente, nós precisamos usar essa arma, sermos valentes, né? Partir para cima. Jael ali, estava ali, e ela não perdeu a oportunidade. Caleb não perdeu a oportunidade de ser um vencedor. Deus tem promessas para nós, tem promessas para nós, tem promessas para os nossos, mas nós precisamos tomar posse das promessas, saber da arma que nós temos, saber quem nós somos no mundo espiritual. O diabo treme quando nós oramos, gente, porque nós somos filhos de Deus. O diabo esperneia quando nós abrimos a nossa boca, porque nós somos filhos de Deus. Ele não, ele foi jogado fora porque ele é um desobediente. Nós não, nós obedecemos a Deus e a sua palavra. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que tomar posse de tudo que Deus tem para nós e falar, nós não vamos ser como esses 10 aí não, que o Senhor teve que amaldiçoar porque não creram nas suas promessas. Nós somos Josué e Caleb. Nós somos aqueles que acreditam, que vai para cima, que não fica de boca aberta esperando as coisas, deixando o mundo acabar ao nosso redor e às vezes deixando o diabo acabar com a gente e com a nossa família. Nós temos que nos posicionar em Deus e usar as armas que o Senhor tem nos dado, né? E o que o Senhor tem para nós? Canaã, terra que mana leite e mel. Amém? E tem a Canaã celestial, que um dia nós vamos morar com ele para a eternidade. Mas para isso, gente, nós estamos numa travessia. Nós não podemos murmurar, nós não podemos questionar. E nós temos que crer nas promessas e ter fé. Que se o Senhor estiver conosco, qualquer dificuldade, qualquer amargo vai se tornar doce. Amém? Então Deus abençoe vocês.